e poder falar um pouquinho a respeito da tua vida, um pouquinho da tua história. E eu lembro que meu pai começou a contar, começou a falar coisas que eu não sabia, coisas que eu não conhecia. E eu queria hoje compartilhar com você talvez coisas que você não saiba ao meu respeito. Coisas que para muita gente talvez não seja novidade, mas talvez para alguns aqui sim. E eu queria externar isso com você em poucas palavras. Primeiro que eu nasci num berço evangélico, irmão. Eu fui apresentado na igreja quando eu tinha, 2, 3 meses de idade, mãe, por aí. Eu fui apresentado na igreja. Cresci na igreja. Meus primeiros passos foram na igreja. Me tornei um adolescente. E como adolescente eu me lembro, irmãos, que nós nos reuníamos nas casas, um do outro. E não era para jogar videogame, até porque naquele tempo não tinha videogame. Mas tinha outras brincadeiras, mas não era para isso que nós nos reuníamos. Nós nos reuníamos, irmão, para buscar o Espírito Santo. Nós entrávamos na casa um do outro. Minha mãe está aqui, a testemunha. Minha mãe fechava a porta da casa, para os vizinhos não ouvir. Tamanha era a busca e a intensidade da nossa adoração, do nosso clamor, da nossa oração. Eu fui batizado nas águas com 9 anos de idade. E fui batizado com o Espírito Santo com 11 anos de idade. Fui crescendo na igreja. Todos os meus dias na igreja. Quando eu tinha 12 para 13 anos, a minha adolescência foi precoce. Eu já passei por ministério jovem, já fui cordeirinho de Jesus, adolescentes. Cresci na escola bíblica dominical. Não faltava, irmão. E quando eu tinha para 12 para 13 anos, já fui promovido para os jovens, porque a minha cabeça já era outra. Eu lembro que tinha uma plataforma na igreja, os jovens embaixo, e para mim cantar com os jovens, que os jovens se apresentavam todo domingo na igreja. E para mim cantar com os jovens, eu tinha que subir na plataforma, porque eu era o menor. Mas eu já cantava com os jovens. Comecei a andar com os jovens, aprender com os jovens. E eu me lembro que depois eu fui promovido para o ministério de louvor da igreja. Comecei enrolando o microfone, lustrando os pratos da bateria. E quando eu já estava me dando por satisfeito, eu fui convidado para ser back vocal. Comecei a cantar no ministério de louvor da igreja. Fui crescendo na igreja. E eu me lembro uma ocasião que o ministério de louvor, na época, o grupo de jovens, não me lembro, nós fomos cantar numa escola aqui no Campesina, aquela escola em frente à prefeitura, sabe, Ribo? Nós fomos cantar lá. E no dia da apresentação, irmãos, eu tinha 13 para 14 anos, não me lembro muito bem. O meu primo, que era o cantor da banda, ficou gripado com febre e não pôde cantar. E aí o pessoal olhou para mim e falou: Vaguinho, vai ser você mesmo que vai cantar. Irmão, pensa num bichinho que tremeu, que nem vara verde. Porque a escola estava lotada, estava cheia a escola. Peraí, Pedro, e aí eu cantei uma canção lá. A letra dizia assim, ó. Olha o que dizia a letra. Você pode ter a casa repleta de amigos, paredes e pisos cobertos de bens, ter um carro do último tipo e andar conforme der na cabeça. Ou pode até ser um cara que vive apertado, até mesmo dentro de uma lotação, curtindo a si mesmo o fim de semana e andar conforme der na cabeça. Mas sempre será como folha no vento,
esperando o momento de cair. Você pode ter tudo aquilo que sonhar, mas nunca terá a paz que existe lá dentro, que não se encontra para poder comprar. Porque essa paz só tem a pessoa que se encontra com Cristo. Você pode ter tudo aquilo que sonhar, mas nunca terá a paz que existe lá dentro, que não se encontra para poder comprar. Porque essa paz só tem a pessoa que se encontra com Cristo. Naquela noite, irmãos, naquele dia, foram 17 almas que aceitaram a Jesus. Através dessa canção, através desse louvor. E eu fui crescendo. O tempo foi passando. E um dia eu fiz uma oração. Falei, Deus, eu quero casar. Falei, Deus, o Senhor conhece meu coração. É sempre assim. O Senhor sabe as intenções do meu coração. O Senhor sabe que eu nasci para o altar. Mas eu preciso casar, Senhor. Só que assim, eu quero uma mulher bonita. Irmão, Deus foi assim, foi além, né? Eu não sabia que ela ia ser tão linda assim, né? Deus me deu uma mulher bela. E aí quando foi, depois de 3 anos e meio, 21 anos de idade eu tinha, nós nos casamos. Casamos na igreja, no altar. E fomos crescendo. Irmãos, para a glória de Deus, quando nós casamos eu trabalhava no banco, minha esposa trabalhava no banco também. O primeiro fogão que nós compramos um fogão juntos, meio a meio. E depois que eu comprei o fogão, eu já achei que estava pronto para casar, né? O tempo foi passando. Irmãos, eu não tinha nada, de verdade. Meu pai deu a casa da frente, assim, para nós morarmos, uma casa bonita, né, mãe? E minha mãe e meu pai moravam no fundo. Eu morei 3 anos ali nessa casa. Meu pai me abençoou, só pagava conta de água e de luz, irmão. E nesses 3 anos nós guardamos dinheiro. Pegava o meu salário, passava com ele, gastava o da Érica, fazia a compra, o meu nós guardava. Tinha propósito. E aí o que aconteceu? Eu falava, Deus, eu quero uma casa, eu quero uma casa, o Senhor vai me dar uma casa, eu preciso de uma casa. Irmão, não tinha nada, querido, não tinha nada. Deus, eu quero uma casa, e não só isso, Deus, eu quero um acampamento, porque naquela época a gente fazia acampamento, não tinha esse negócio de chácara, de sítio. A gente conhecia acampamento dos jovens, acampamento dos juniores, acampamento das crianças, então era acampamento. E eu falava, Deus, eu quero que o Senhor me dê um acampamento. E tem mais, na garagem da minha casa, eu quero um carro para mim, um carro para minha mulher, quero um carro para mim passear. Mas eu falava com Deus, desse jeito. Irmãos, com 25 anos de idade, 25, eu já tinha minha casa própria, um sobrado aqui no Jardim das Flores. Com 25 anos de idade, Deus me deu um sítio lá em Boituva, que eu levei a igreja toda, meu irmão, levei os jovens, levei os homens, a pastora Érica levou as mulheres, tudo aquilo que eu pedi para Deus, Deus me deu, irmão. Querido, os carros, Deus deu carro para mim, Deus deu carro para ela, Deus até me deu uma loja de carro, Deus foi me abençoando, Deus foi me prosperando. E aí eu queria aprender com você algumas coisas aqui, que Deus colocou no meu coração, que eu queria compartilhar com você em poucas palavras,
para não ficar aqui só no meu testemunho também. Primeira coisa que eu aprendo, e eu queria compartilhar com você, é um coração grato por tudo aquilo que Deus me fez. Primeira coisa, Deus me ensinou aquilo que era prioridade. Diga assim: Deus me ensinou aquilo que é prioridade. Coloca para mim, por favor, Mateus 6:33. Coloca para mim. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Irmão, eu aprendi o que é prioridade. E prioridade para mim, desde que eu era pequeno, irmão, eu aprendi com meu pai e com a minha mãe a falar a verdade. Eu sempre, irmão, pensa num cara, coração puro, era o meu. Eu estou falando sério, irmão. Eu nem sei se alguém me chamava de bobo, mas pensa num cara que eu tinha um coração verdadeiro, um coração puro, não que eu não tenha. Mas o tempo me mostrou muita coisa que eu tenho, mas tem muita gente que não tem. O tempo foi me mostrando isso. Que tem muita gente má, tem sim. Tem gente que veio para a igreja, se converteu, mas o coração dele não. Tem gente que veio para a igreja, se converteu, mas o caráter dele ainda não mudou. Só que eu nunca fui do mundo, irmão, então não tinha malícia do mundo. Eu não tinha o trejeito do mundo. Eu não sabia falar como o mundo fala. Nasci na igreja. Isso é tão verdade, irmão, que um dia foi um casal na minha casa, eu morava com os meus pais, e eles queriam comprar a casa do meu pai. E eles olharam a casa, gostaram da casa, foram entrando nos cômodos, eu pequenininho. Eles disseram: olha, gostei da casa. Num determinado momento fez um silêncio, e eu falei: moço, ó, só toma cuidado, porque aqui chove pra caramba, viu, quando tem chuva. Meu pai olhou para mim querendo me matar. Mas foi meu pai que me ensinou a falar a verdade. Não precisava falar, mas falei. Era pequenininho, falei a verdade. Então eu sempre acreditei muito dessa forma inocente, de coração na palavra, nas pessoas que me contavam um segredo, eu acreditava naquilo. E quando eu olho para Mateus 6:33, eu aprendi o que é prioridade. Buscar primeiro o reino, e as demais coisas vão ser acrescentadas. Veja bem, não tem problema nós buscarmos riqueza. Teve um tempo que falava que riqueza era do diabo. Não é. Demais coisas, Deus tem prazer em nos abençoar, Deus tem prazer em nos prosperar, Deus tem prazer, meu irmão, em que você seja bem sucedido. Não, eu vou dizer até você dar glória, você não está entendendo. Eu estou pregando agora. Deus tem prazer em você ser bem abençoado. Deus tem prazer em ver você próspero. Deus tem prazer em ver você ganhando um bom salário. Deus tem prazer. Só que tem um detalhe: primeiro, busca o reino de Deus. Buscar o reino de Deus é prioridade. Pode ver, quando você vai lá no Gênesis, Bereshit, lá no Gênesis, você vai ver Deus dizendo assim: no princípio, Deus criou os céus e a terra. Primeiro o reino, primeiro as coisas celestiais, depois as coisas da terra. Deus tem prazer em nos abençoar, mas pelo amor de Deus, entenda algo, meu irmão: a nossa prioridade, a minha prioridade, a sua prioridade, em todos os âmbitos da sua vida, é buscar o reino de Deus. Talvez muitas coisas não tenham acontecido na sua vida, na sua história, porque talvez você está buscando tantas coisas, e não tem buscado aquilo que é principal. Eu profetizo nessa noite, que quando você buscar o reino de Deus, e a sua justiça, as demais coisas serão acrescentadas na tua vida. Bata na mão de 3 pessoas e diga: não abra mão daquilo que é principal, irmão. Segunda coisa que eu aprendo aqui, coloca para mim por gentileza, Marcos 8:36, olha o que fala a palavra.
Pois o que aproveitaria o homem ganhar o mundo todo e perder a sua alma? Olha só como é. Eu estou emendando uma coisa com a outra aqui. Primeiro, prioridade, Deus, irmão. As demais coisas vão ser acrescentadas. Só que entenda algo, quando você tem as demais coisas e não tem aquilo que é principal, o que adianta você ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Psiu, deixa eu te dizer uma coisa, você pode buscar tudo nessa terra, posição social, você pode buscar status, você pode buscar dinheiro, você pode ter o carro do último tipo, você pode ter a melhor propriedade da sua vida, mas deixa eu dizer uma coisa, quando você morrer, você não vai levar nada com você. Quando você morrer, tudo aquilo que você ganhou, lutou, se esforçou, talvez você abriu mão daquilo que era prioridade, para alcançar tantas coisas, e você alcançou, mas vem a palavra e diz, o que adianta? Você ganhar tudo isso, cara, e agora perder a sua alma. Sabe, querido, nós precisamos entender isso, que a nossa busca em primeiro plano, a nossa prioridade em primeiro plano, é buscar o reino de Deus, é buscarmos a sua justiça, entendendo que essas coisas, meu irmão, são importantes. Família é importante. Eu vejo pessoas dizendo, não, pastor, eu não fui no culto hoje por causa da minha família, eu tenho que sair com a minha família. Família é importante, é. Não, pastor, eu não fui para a igreja, eu não estou envolvido na obra por causa do trabalho. Sabe como é o trabalho? Trabalho é importante? É importante. Tem coisa que é importante, irmão, mas tem coisa que é prioridade. Não abra mão daquilo que é prioridade na sua vida. Eu quero profetizar no nome de Jesus. Isso aqui é questão de consciência, irmão. Não é questão de sair pulando, de dar glória, de gritar, não. É questão de nós colocarmos em prática. Eu quero profetizar que a partir de hoje você sai daqui com uma mentalidade nova. Você sai daqui com um pensamento novo. Meu irmão, dando ao Senhor a prioridade devida. Não se preocupe, porque enquanto você trabalha para Deus, Deus trabalha por você. Terceira coisa que eu aprendo aqui, rapidinho. Escuta isso. Eu aprendi na minha caminhada a ser grato e a entender que a aceitação de Deus é uma coisa, resultado é outra coisa. Tem gente que tem resultado, mas não tem aceitação de Deus. Porque às vezes a gente acha que tem gente que porque está prosperando, porque tem dinheiro, porque está comprando carro, porque está comprando casa nova, a gente entende assim, pô, o cara está arrebentando. Uma coisa é a gente dar resultado, outra coisa é você receber a aceitação de Deus. Entenda algo, irmão, nunca o errado vai ser certo, e o certo nunca vai ser errado. Sabe o que eu aprendo? Coloca para mim, só para respaldar, o que está lá em Números, capítulo de número 20, verso de número 11, só para mim falar o contexto para você. Então Moisés levantou a sua mão e feriu a rocha 2 vezes com a sua vara, e saiu muita água. O resultado foi o que? Saiu muita água, bebeu a congregação e os animais. Olha o que diz o próximo verso. E o Senhor disse a Moisés e a Arão: portanto não credes em mim, para me santificardes diante dos filhos de Israel, por isso não introduzireis esta congregação na terra que lhes tenho dado. Olha só o que aconteceu aqui. Se você voltar lá para Êxodo, a primeira vez Deus mandou Moisés tocar na rocha. Moisés foi lá, tocou na rocha e a rocha deu água. Dessa vez aqui, Deus falou para Moisés falar com a rocha. E Moisés, porque estava irado, chateado com o povo, ele não toca, ele não fala com a rocha, como Deus mandou. Ele bate novamente, ele feriu a rocha. Ele feriu a rocha deu água, todo mundo bebeu. Mas ele não recebeu a aprovação de Deus. Porque você fez de uma forma
desobediente, Deus olha para Moisés e fala: você não vai entrar na terra prometida. Nem sempre aquilo que está dando certo é certo. Nem sempre os resultados é o mais importante. Por quê, pastor? Porque nem sempre os fins me produzem, me levam ao resultado final. Então nós precisamos entender nessa noite, irmão, que mais vale agradar a Deus do que agradar os homens. Deixa eu falar uma coisa para você. Eu estou aqui há 21 anos já na igreja. Com 30 anos eu fui levantado a pastor. E você pensa, irmão, que eu consegui agradar todo mundo? Nós chegamos a ter nessa igreja aqui mais de 700 membros, irmão. Para bater 200 hoje está difícil. Você pensa que eu não faço uma leitura, uma releitura de mim, irmão? É porque você não está no gabinete comigo. Porque teve gente que quis negociar princípio. Teve gente que quis negociar valores. Teve gente porque tinha o dízimo mais forte, quis me comprar. Teve gente, irmão, que na minha caminhada aqui com Deus, quis esconder coisas que os meus olhos não estavam vendo, mas eu sirvo um Deus que nos revela todas as coisas. Pastor, mas a gente já não tem mais 700, é verdade. Mas é melhor ter 200 que vai para o céu, irmão, do que ter 700 que vai para o inferno. É claro que eu gostaria de ter 700. Você quer ver o coração de um pastor feliz, irmão? Quando a igreja está cheia. Eu achei que hoje até ia estar mais. Mas eu vejo um trabalhar de Deus nas nossas vidas, irmão. Nos nossos corações. Antes de Deus dar algo grande para um homem grande, Deus prova ele. Eu gosto tanto de Davi, irmão. Mas para Davi derrubar o gigante, que todo mundo viu, Davi teve que vencer o leão e o urso que ninguém viu. Existem batalhas e lutas que nós vamos travar, que ninguém vai ver. Mas vai chegar um dia que Deus vai nos exaltar e glorificar, para que o nome dEle seja exaltado em nós e através de nós. Será que você pode tocar em alguém e diga: mais importa agradar a Deus do que os homens? Você pode falar isso? A última coisa que eu queria falar, irmão, é sobre gratidão. Foi o texto que nós lemos de Lucas 17:17. Nós conhecemos o texto, para ser rápido aqui. Eram 10 os leprosos. Eram 10 que clamaram. Mas quando chega o final do verso, a Bíblia diz que só um dos 10 voltou para agradecer. Perceba uma coisa comigo. De 10, só um volta para agradecer, ou seja, de 100%, 10%, ou de 10 pessoas, 1% volta para agradecer. Perceba que o nível, olha o que eu vou falar aqui. Perceba que o nível e o índice de gratidão